Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. E hoje eu recebo aqui o Nino Sampaio, um instrutor de yoga. Ele vai falar mais dele, mas uma pessoa muito querida que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer e de ouvir a história dele. Mas antes, deixa o Nino apresentar ele mesmo, para vocês saberem quem está aqui conosco hoje. Nino, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui. E fala quem é o Nino, para quem estiver nos ouvindo, por favor. Olá, professor. Eu queria inicialmente agradecer muito essa oportunidade. Eu estou realmente muito feliz em estar aqui, em poder ter esse bate-papo com você, uma pessoa que influenciou tanto aí no caminho da prática meditativa. E para começar a contar um pouquinho, né, de quem sou eu, digamos assim, é uma pergunta muito profunda. Então, eu resumo muito aqui. Sim. Aham. Antes de tudo, eu me considero um fiel praticante, um fiel meditador, e tenho o privilégio de, hoje em dia, utilizar dessa prática que tanto transformou a minha vida como o meu trabalho. Eu sou instrutor de yoga, eu tenho um espaço de yoga aqui em São Paulo, onde eu conduzo as aulas e também faço um trabalho de yoga nas redes sociais, Uhum. através do meu Instagram, que depois a gente vai até colocar aqui, Nino Sampaio Yoga. Sim, e o espaço Claro, é o mesmo nome? o espaço é o mesmo nome. Eu chamo de Estúdio Yoga. Ah, tá bom. Estúdio Yoga. Faço esse trabalho tanto, né, no formato online quanto presencial e tenho o privilégio também de levar todo esse conhecimento das práticas meditativas, das práticas contemplativas, em formato de curso, workshops, palestras para empresas, mundo corporativo, além de um acompanhamento que eu chamo de acompanhamento terapêutico em autoinvestigação, que nada mais é do que um direcionamento pessoal com as práticas meditativas, utilizando também ferramentas de psicanálise, de psicologia analítica, que eu vim estudar tempos depois da minha graduação. Tá bom, bacana então. Então vê que é um profissional completo, ele é multifacetado, ele é um profissional que integra diferentes abordagens, que é muito legal. Hoje a gente vive um momento integrativo aí na, do desenvolvimento da humanidade, na minha opinião, e o Nino está bem alinhado com esse momento, tá? Pelo menos é o que eu sinto. Conta pra gente a história do Nino Meditador, para você começar e para você continuar praticando. Conta a sua história. É claro, a gente vai ter que resumir, porque são histórias que cada um daria um livro, né? Cada pessoa que vem aqui. Mas, resumidamente, você pode contar pra gente a tua história com meditação? Com certeza, será um grande prazer. É, eu digo que a minha história com a meditação começa com um flertar aí com essas práticas, ali por volta dos meus 15, 16 anos, onde eu já me interessava muito por leituras, é, de tradições meditativas. Então, eu tinha um interesse, lia alguma coisa, mas nunca tinha realmente colocado em prática. E a prática, ela surge apenas no momento em que eu estou fazendo a minha graduação. Eu sou formado em odontologia pela Universidade de Hum. São Paulo, e na universidade, no meu período de almoço, eu frequentava a faculdade de veterinária, a qual oferecia cursos de meditação, nesse período em que eu tinha de espaço livre. E ali começa o meu interesse e a minha prática. Tempos depois, já formado e trabalhando com odonto, e já também praticando yoga, eu decido me aprofundar mais nas práticas, tanto de yoga quanto de meditação, e aí começo a fazer cursos, começo a estudar. Nesse período, eu já tinha uma prática consistente, já a meditação já fazia parte do meu dia a dia. Não, que bacana, não sabia nem que você era odonto de origem, né? Eu soube hoje. Bacana, é bom que a gente sempre tem surpresas aqui. Isso é bacana. E na história da meditação, os benefícios da meditação para o Nino, né? Você fala-se muita coisa em literatura, mas para o Nino especificamente, os dois, talvez três, mas principais benefícios que você falou, esses para mim foram aqueles que são os maiores na meditação para você. Perfeito. So, eu acho que os três principais benefícios, assim, digamos assim, que a meditação trouxe para mim, eles são benefícios que são muito conectados um com o outro. Por quê? Porque a meditação ela me trouxe o que eu chamo, né, de
esse cessar dessa ruminação acerca do Uhum. passado. Eu não tenho mais aqueles pensamentos do passado, e se tivesse feito dessa forma, como que seria e agora? E também as projeções acerca do futuro, ou achando que pode acontecer alguma coisa e viver em uma preocupação como se tudo pudesse dar errado, ou até mesmo viver esperando que algo sempre fosse melhor do que o momento presente. E aí, já resumindo esses dois, a meditação me trouxe muito mais a consciência do presente, a estar onde eu estou, a viver onde eu estou agora, trazendo sempre esse estado de presença. Então, eu acho que esses são os principais benefícios que a prática me trouxe e continua a me trazer dia após dia. É, a gente vai melhorando. Você sabe que a meditação, ela, a pessoa fala, quando é que eu sei que eu cheguei em algum ponto? Eu falo, bom, primeiro, assim, não fica pensando nisso, porque se você pensar nisso, você pode se auto-sabotar nesse caminho. Segundo, você vai ter chegado lá, ou muito perto desse lá, desse lugar lá que você procura, não é quando aparecem as respostas, mas sim quando desaparecem as perguntas. E de certa forma foi o que você falou, né? Tem uma hora que, e aquelas perguntas, e se, mas quando? Tem uma hora que, o que será que, qual o significado? Tem uma hora que você para, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Por isso que quando eu dou curso de meditação, uma coisa que eu falo muito para os instrutores que eu estou formando é, uma das palavras que você mais vai usar é dizer assim, calma, tá tudo bem. Porque, na verdade, tá tudo bem, pelo menos está como deve estar, né? Então, isso é muito legal, né? O excesso de perguntas, no passado, se eu tivesse, ou no futuro, quando, essas perguntas dão essa diluída, que foi isso que você falou, é muito isso, né? Desaparecer e viver, né? A vida tem uma relação basicamente com viver. E nessa história toda, onde entrou o loop operacional que a gente ensina, em que momento entrou, ele te ajudou, como ele te ajudou, ele te ajuda hoje de alguma maneira com o seu trabalho. Fala um pouquinho da entrada do conceito do loop operacional na tua prática, no teu caminho. O operacional ele foi assim, digamos, um divisor de águas na minha prática, porque eu sempre lembro de algo que você sempre pontua assim de forma muito precisa, que muito se fala a respeito das, das sensações, de como eu me sinto, e cada um tem uma percepção da prática, mas pouco se fala sobre a técnica, sobre o como eu pratico isso. E o loop operacional, ele veio para mim como uma forma de não ter dúvidas se o que eu estou fazendo é uma prática de meditação ou não, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. E eu percebo que me coloco nesse lugar, quando eu sei o que eu estou fazendo está no caminho certo, e quando eu instruo alguém também, por aqui, você tem essa técnica, faça isso, eu começo a acreditar mais na prática. Quem está recebendo a minha instrução acredita mais na prática. E aí é nítido que tanto os resultados, os benefícios, eles são muito mais presentes do que quando eu ficava, será que é meditação? Será que tem alguma coisa? Será que eu preciso sentir alguma coisa? O looping operacional ele acaba com isso. Ele fala, é assim, faça isso por aqui. Então realmente é um clarear muito grande, traz muita clareza e sinceridade para a prática. Muita gente me pergunta assim, como é que eu sei se eu estou meditando? Eu falo, ó, tem duas possibilidades. Ou a gente bota todo mundo num tubo, numa ressonância magnética funcional, todos os meditadores do mundo vão meditar dentro de um tubo lá para fazer um mapeamento cerebral, ou você vê qual foi o procedimento que gerou aquelas alterações e as pessoas repetem o procedimento, né? Então, quando a pessoa entende isso, me lembro que tem um querido professor de yoga chamado Marcos Rojo, você deve conhecer o Marcos, ele fala assim, Roberto, quando veio esse loop assim, me deu uma paz, mas me deu uma paz, porque, porque essa história de dizer assim, pronto, ó, faz isso aí que você está meditando, deixa as duas coisas acontecerem naturalmente, e acontecem, né? O pior não, o melhor é que elas acontecem mesmo. Mas
eu costumo dizer que a gente se entrega à técnica e a técnica nos entrega ao Estado. E isso, eu acredito que é o grande papel de um instrutor, né? E nisso eu acho que o Lupe veio ajudar, que foi uma percepção minha que eu intuí, né? Eu achava todas as práticas diferentes de todas as tradições que eu frequentei lá como hobby, sabe, Nino? E, bom, hoje é o dia da sua história, não da minha história, mas eu vou fazer só um parênteses. E aí eu intuía que tinha alguma coisa em comum, eu sentia, mas eu não via um dia, num dia tudo se conectou, assim, em um segundo, 2 segundos, tudo se conectou e pum, e o conceito do loop apareceu, assim. Então não foi nos anos, nas décadas, o trabalho foi de décadas, mas a, a percepção, né, foi muito rápida, foi subitânea, assim, do loop. Como foi sua história? A sua história meditativa, a sua história da ansiedade para a leveza, como foi esse progresso? Como aconteceu? A gente sabe, Nina, que cada pessoa vai ter uma história, que cada um tem um caminho e que não adianta você querer repetir o caminho de outro, né? Jung dizia que quando você tiver um caminho, acho que era Jung que falava, e esse caminho tiver tudo ali certinho, passo a passo, prontinho para você, é porque não é o seu caminho. Eu acho que era Jung que falava isso. Mas as pessoas gostam de saber a história. Então conta um pouquinho a sua história aí daquele estado de relação com a vida mais duro, mais árido, em direção à leveza. Olha, essa pergunta é muito boa porque ela vem muito a calhar com o processo que eu fiz, né? Até de migração de carreira aí da odontologia para trabalhar com meditação, com yoga, com a psicologia analítica e psicanálise. Porque eu acho que esse caminho da ansiedade para a leveza, a primeira coisa que a meditação me trouxe foi me dar conta de que existia alguma ansiedade. Eu acho que antes de perceber que tinha uma ansiedade, eu vivia basicamente sem perceber que aquele era meu estado, digamos assim, normal. Estado não normal, mas o estado comum para mim era viver daquela forma. E a partir do momento que a meditação começa a me trazer essa maior sensibilização para comigo mesmo, e eu me perceber que, opa, parece que está tudo bem, mas tem alguma coisa aqui que, depois que eu faço a prática, eu saio diferente. E conforme eu fui praticando, eu percebi que aquele sair diferente, ele começou a se tornar mais o meu estado natural de ser do que algo que era uma busca, algo que era inalcançável. E aí sim eu percebo, tem alguma ansiedade aqui, e a prática, ela é precisa para dissolver isso e transformar em leveza. E é incrível porque até hoje, às vezes, nas situações corriqueiras do dia a dia, a gente passa por alguma coisa e aí eu paro, observo, tem alguma coisa que surge ali, um movimento. Mas o potencial que a meditação tem da gente parar, observar, e isso se dissolve e se transforma numa leveza. E aí a gente vai percebendo que não é novamente aquilo que a gente comentou, né? Não é que o passado deveria ser diferente ou que o futuro vai ser melhor ou pior. Em nenhum momento da existência, igual o próprio Eckhart Tolle diz, né? A vida não foi um agora. E a prática da meditação, ela transforma esse momento do agora em algo muito mais leve, com menos ansiedade. Sim, nossa, eu gosto muito de Eckhart Tolle também, né? Eu acho ele muito, muito, muito bom e muito prático, né? Ele traz uma prática muito simples. Eu costumo dizer também que existe eu falo assim, porque é muito difícil você falar isso para quem não medita e para quem não viveu isso. Isso é uma missão hercúlea, né? É um desafio, você sempre vai ser mal entendido e nunca vai ter a palavra mais adequada. O que eu digo é que existe dentro de todos nós um espaço interno de silêncio e paz que já está lá, você não vai conquistar nada. E que com o tempo você vai percebendo que esse espaço te acompanha. Então, em algum dia, você pode até ter dores da vida, não estar feliz, mas ainda assim você vai ver que existe uma paz ali. Isso as pessoas não acreditam, né? Falam, não, 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 não pode ser assim tão simples. Não pode ser assim tão simples, né? Eu dei uma live hoje, contei a história de um galo que achava que queria ser monge para poder cantar direito, e o galo monge falou para ele que era só ele cantar, ele voltou e falou para outro galo, olha, ele falou que é só eu cantar que vai acontecer. Ele me deu meia dúzia de truques só técnicos aí,
E eu me lembro que o outro galo da. Eu estou resumindo demais. O outro galo da fazenda falou: não, 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 não pode ser tão simples, não pode ser tão simples. Mas é simples, né? É porque quando você fala, ó, é só uma técnica, é simples, claro, o instrutor te ajuda. Você está ali, o Nino está te instruindo, está te ajudando. Isso é muito bom. Isso vai te poupar aí 6 meses, 2 anos, que você conseguir aí em 3 ou 4 anos, você pode conseguir em 6 meses. Mas basicamente é muito simples, né? E as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso que você falou agora, mas que quando você vive isso, é muito simples. E quem está começando a meditar? Você que instrui, você é instrutor, você é professor de yoga, você trabalha também a parte de psicologia, psicanalítica, de psicoterapia, eu acho que e psicanálise também, pelo que eu entendi. E o que você vê mais frequentemente dificuldade para as pessoas começarem a meditar e daquelas que já começaram, estão tentando, mas não estão conseguindo? Essas duas situações, geralmente, na tua experiência aí do Nino, o que é o mais frequente? E o que que você diz para essas pessoas se elas estiverem ouvindo a gente agora? Perfeito. Uma das coisas que eu mais percebo, tanto para quem está começando, quanto para pessoas que já meditam, e assim, os exemplos que você sempre trouxe para a gente, para mim, são muito pertinentes. O que eu percebo que é mais recorrente é a busca por alguma comprovação de agora eu estou meditando. Ah, agora, pronto, agora aconteceu. Essa busca por uma sensação, por um estado, digamos assim, né? Uau, alguma coisa. Pirotécnico, eu digo pirotécnico, né? Exato, exato. Essa busca eu percebo que é algo que é o mais recorrente. Tanto que as pessoas, eu lembro muito de você falando, não existe você tentar meditar. Se você está fazendo a técnica, você já está meditando. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas praticam a meditação, mas por não terem, não entrar nessa coisa pirotécnica, ela acha que ela não está fazendo certo. Então, ela busca sempre alguma comprovação. E eu sempre pontuo algo do tipo: quando você vai dormir, né? Você se prepara, coloca seu pijama, vai lá para sua cama, algo acontece e fala assim, pronto. Por exemplo, agora, Roberto, agora você está dormindo, pode relaxar que está tudo certo. Não acontece. Você dorme. E por que que a gente busca alguma comprovação assim na prática meditativa? Então, eu percebo que esse é o principal ponto que eu vejo com muita recorrência, tanto para iniciantes quanto para já praticantes. E um outro ponto é a dificuldade que as pessoas têm em criarem uma rotina, né? Em criar, desenvolver o hábito da prática da meditação, colocar no dia a dia. E aí, novamente, eu acho muito boa uma colocação que você fez. Eu lembro quando eu estava lá na Unifesp tendo aulas com você, e você fala assim: se você não consegue tirar alguns minutos em um dia de 24 horas para dedicar à sua prática de meditação, você precisa repensar em como você está levando a sua vida. Porque são 24 horas para a gente tirar ali 15 minutos, é algo que é completamente possível. Então, a gente precisa encontrar e criar esse espaço para a prática da meditação. Sim, sim. As pessoas perguntam muito isso pra gente, né? Elas perguntam muito assim: como é que eu sei que eu estou em estado meditativo? Nossa, eu falo, gente, isso é muito complicado para responder. Eu tento dar algumas respostas, mas eu falo, mas a principal coisa é: você está no loop, você tá ali, está focado. O que muda de uma técnica para outra é se ativa ou se é passivo e qual é a âncora. Porque você sempre tem um loop atencional. Não, eu estou agora, a minha âncora é o agora. Ok. Minha âncora é o próprio estado. Eu já estou no estágio que o Nino está já, nesse estágio do Nino. Minha âncora é o próprio estado. Ah, ok, tudo bem. Você já está lá na frente. Mas quando você se pega pensando no lanchinho que você vai fazer daqui a pouco, o que que você faz? Não, eu volto a prestar atenção ao estado. Então, isso é um loop de qualquer maneira, né? Então, fica nisso, fica nisso. E você sabe que até aquelas pessoas que se dizem assim, iluminadas e tudo mais, eu tinha uma época que eu ia, né? Todo lugar que dizia que tinha alguém iluminado, eu ia lá, ouvia. Eu não tenho iluminômetro para encostar na pessoa e saber se a pessoa é ou não. Mas eu ia lá, uns eu achava diferentes, outros eu não achava nem tanto. Mas eu tinha umas 3 ou 4 perguntas que eu sempre fazia para eles. Eu fazia para eles e assim.
E aqueles que eu achei que eram diferentes mesmo, praticamente todos me deram a mesma resposta, só que com palavras diferentes. E uma das perguntas que eu fiz era que agora, nossa, veio todas as perguntas agora na minha cabeça. Uma das perguntas que eu fazia era se eles meditavam. Assim, fazer aquela prática formal de meditação. E todos disseram a mesma coisa. Eles disseram não e sim. Eles disseram não quando eles disseram assim, não. A prática, como você entende, não mais. Porém, cada um falou com uma palavra diferente, isso que eu vou te falar agora. Eu ainda mantenho uma constante e sutil atenção a um grande fluxo de consciência que me atravessa. Quando os ventos da mente, do mundo me trazem, eu volto. Então, veja que costumo dizer que a atenção é o nosso primeiro e último predicado também. Seja o que for que aconteça, a pessoa que está nos ouvindo pode acreditar nisso ou não acreditar. De qualquer forma, você acreditando ou não, a atenção é o primeiro e último predicado. Isso é muito forte, né? Muito claro para mim também. E Nini, como é que você hoje coloca no seu trabalho a meditação? Você tem formação, você tem conhecimento, você é tutor de yoga, você trouxe. Explica como é que você inseriu nesse contexto. Eu estou aqui curioso, depois você falou o que você faz. Como é que você inseriu a meditação, quando e como ela entra? Olha, eu acho que, na verdade, eu não inseri a meditação, foi a meditação que foi criando um terreno fértil para as outras coisas, porque eu percebi da importância e do cerne, né, central que essa prática é, e através dela, dentro das práticas de yoga, eu faço as práticas serem conduzidas justamente como uma preparação, né? Eu lembro muito de você falando novamente de um degrau, algo que Hum, facilita o meu estado, que facilita a minha entrada na prática E meditativa. a yoga não é nem um degrau, é uma escadaria, né? Exatamente, exatamente, que nos conduz aí, né, para a prática da meditação. E dentro dos cursos, dos workshops para ambiente corporativo, eu sempre trago, né, a prática meditativa como uma ferramenta indispensável para o nosso equilíbrio emocional, principalmente hoje em dia, né, com o nosso excesso de informações, com a velocidade da informação, com todo esse mundo frenético, né, em que nós vivemos. E dentro dos atendimentos individuais, eu coloco a meditação como algo que eu faço questão de ajudar cada um a colocar a prática meditativa no seu dia a dia, transformar realmente em um hábito. E como que a gente pode fazer isso para que a prática meditativa realmente nos auxilie em todos os aspectos que ela tem o poder de nos auxiliar. Então, a meditação é algo que é central no meu trabalho. Bacana. Bom, vocês vão ter os contatos do Nuno, vão estar aqui na legenda do vídeo. E apesar do papo estar muito legal, a gente tem que terminar, porque senão o pessoal não tem mais paciência hoje. Se todo mundo meditasse, a gente poderia ficar mais uma hora aqui. Mas como nem todo mundo medita, o pessoal não tem muita paciência. Então, eu vou pedir, antes da gente se despedir do pessoal, eu vou pedir para você deixar uma mensagem que é livre aí do seu coração, o que você quiser deixar de mensagem final para quem ouvir e ver esse vídeo. Perfeito. A minha mensagem para vocês que assistirem esse vídeo e que querem fazer, né, da prática meditativa um hábito na sua vida, ou que quer ainda sustentar, continuar praticando, aproxime-se de pessoas verdadeiras que realmente sejam muito coerentes com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas ensinam e com aquilo que elas praticam. E eu tenho o privilégio de ter você, professor, como uma dessas pessoas que marcou muito e ainda marca a minha vida. Então, aqui eu deixo meu muito obrigado por essa, digamos assim, essa transformação mesmo que você trouxe com o seu conhecimento, realmente uma peça fundamental no meu caminho. E também falo para vocês, pratiquem, sublinhado em negrito com letras maiúsculas, se possível. E se não for possível, faça ser possível todos os dias. E o Isso. resto virá. Vem naturalmente, vem naturalmente. Eu costumo dizer, você falou que eu fui importante, eu costumo dizer assim, que eu não transformo ninguém, eu ajudo pessoas que pretendem
se transformar em algo melhor, né? Às vezes a pessoa fala, ah, Roberto, você transformou minha vida. Eu falo, não, você transformou sua vida. Eu te ajudei dando alguns instrumentos, né? Porque o perito é isso, né? O perito, ele é o instrutor, ele é um perito em alguma coisa, em um método. É isso que eu sou, né? Eu não sou aquele cara, o Buda que chegou perto de você, só a luz dele, né? Não é o meu caso, a gente tem que humildemente dizer, olha, o que eu tenho é esse método, é o que eu te posso dar de melhor, mas dentro de você tem uma coisa muito maior do que isso. Mas esse método que vai te ajudar a encontrar. Então, nesse sentido, eu acho que eu ajudo as pessoas instrumentalizando. Na verdade, eu não ilumino ninguém, né? Nem me considero um ser iluminado, mas eu ajudo a instrumentalizar a pessoa. Isso que é muito legal. Nino, puxa, muito, muito obrigado. Eu acho que vocês devem ter gostado muito do Nino também. Ele é uma pessoa muito legal. Pessoalmente, ele é mais legal ainda. Então, queiram conhecê-lo melhor. Sigam o Nino, conheçam o Nino e o trabalho dele, que vocês vão gostar muito. Muito obrigado. Eu não vou me despedir direito de você, mas vamos dar um tchauzinho aqui pro pessoal. Só para poder encerrar o vídeo aqui, depois a gente. Eu sempre bato um papo, viu, pessoal, com o convidado depois, para vocês ficarem com inveja, mas a gente vai se despedir aqui. Então, tchau, tchau, Obrigado, pessoal. professor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.